no vídeo de hoje eu vou responder mais uma pergunta selecionada lá do meu Instagram. Lembrando que se você quiser ter a sua pergunta respondida por mim aqui no canal, já me segue lá em @thais.gsantos, que toda sexta-feira eu abro uma caixinha de perguntas no meu Stories. E a pergunta desse vídeo é: como parar de procrastinar? E eu vou responder essa pergunta explicando primeiro como funciona esse comportamento e o que te leva a procrastinar. E a partir de uma perspectiva mais expandida sobre esse assunto, ensinar possíveis soluções para que você seja capaz de avaliar as melhores possibilidades de lidar com essa condição a partir do seu contexto pessoal. Meu nome é Thaís Santos, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o quadro Tá Respondendo. Procrastinar nada mais é do que um comportamento que te faz adiar a realização ou atrasar a finalização de uma tarefa ou tomada de decisão importante sem motivos, fazendo outras coisas que não são importantes, mesmo sabendo das consequências, o que costuma gerar um desconforto psicológico e emoções negativas como culpa e insatisfação. O famoso deixa para depois ou amanhã eu faço. Se você entrou nesse vídeo é porque provavelmente você já conhece muito bem o bichinho da procrastinação. Mas o que talvez você não saiba é que esse comportamento é muito natural. Nós evoluímos para agirmos no curto prazo somente para nos protegermos das ameaças e manter a nossa sobrevivência. E no resto do tempo tendemos a economizar o máximo de energia possível, esperando as coisas ganharem uma certa urgência para começar a agir. Por isso temos essa tendência natural de deixar tudo para depois. Porém, agora que não costumamos mais viver em situações extremas e de ação como os nossos antepassados, temos que passar a pensar em ações a longo prazo. O que eu quero dizer com isso é que, em um certo grau, a procrastinação é normal, dependendo da atividade envolvida e o grau de complexidade da tarefa. Mas dependendo dos impactos e das consequências negativas e os desgastes físicos e psicológicos que o ato de procrastinar causa na vida da pessoa, pode indicar que essa procrastinação se tornou um problema crônico, que dependendo do grau precisa ser tratada com ajuda profissional. Mas a pergunta que não quer calar é porque esse comportamento vem se tornando cada dia mais comum e tão difícil de ser modificado. E eu vou esclarecer essa pergunta explicando como funciona e quais os elementos alimentam o ciclo que geram esse comportamento. E só essa compreensão já pode te ajudar muito a lidar com ele. Mas além disso, eu também vou explorar possíveis soluções para cada fase desse comportamento que vai te ajudar a escolher a forma mais efetiva de lidar com ele de uma vez por todas. Todo comportamento tem etapas que ocorrem tanto no nosso inconsciente como no nosso consciente, e com a procrastinação não seria diferente. A procrastinação é um sintoma que tem várias causas diferentes, então vamos entender cada uma dessas causas de acordo com cada etapa desse comportamento. A primeira etapa ocorre no nosso inconsciente, que é a percepção que temos da tarefa que precisamos executar. Essa percepção nada mais é do que o valor que atribuímos a essa tarefa, que pode ser chata ou legal, fácil ou difícil, prazerosa ou incômoda, enfim. Essas características são atribuídas muito rapidamente pela nossa mente, que usa como base de informações para fazer essas definições as nossas crenças. São elas que vão definir como enxergamos cada tarefa e, por consequência, como vamos pensar, sentir e nos comportar diante dela. E existem algumas crenças mais comuns que dão origem ao comportamento de procrastinar. São elas: a crença de que ninguém manda em você e você faz tudo do seu jeito quando você quiser, o que te faz ter uma relação caótica com prazos e obrigações impostos por outras pessoas. Temos também a crença de que a vida é curta e temos que aproveitar fazendo só coisas que nos dão prazer e evitar a todo custo o desconforto, o que te faz enxergar qualquer tarefa mais tediosa como aborrecedora, desinteressante, inútil ou difícil. Temos também a crença da perfeição, de só fazer as coisas e conseguir executá-las com perfeição. Essa crença está associada a uma preocupação excessiva com o nosso desempenho e altos padrões de exigência para a realização da tarefa, além de uma autocrítica exagerada, o que te faz adiar ou não executar as atividades que você não acredita que vai conseguir realizar com o seu parâmetro de excelência. Essa crença também pode estar associada a outra, que é só agir somente quando você tiver 100% de certeza. Essa crença vem do medo de falhar ou do que os outros vão pensar, gerando uma intolerância a incertezas e frustrações, o que principalmente faz adiar decisões importantes e ter dificuldades na tomada de decisão e na resolução de problemas. Outra crença é de só agir se estiver bem, com energia ou muito motivado. Essa aqui faz você adiar sempre a tarefa para o dia ideal que nunca chega,
Sempre vamos encontrar uma desculpa associada ao cansaço físico e mental, e isso piora ainda mais se for associado a condições como estresse, ansiedade e depressão. Temos também a crença de incapacidade, que é associada a uma preocupação excessiva com a própria capacidade de fazer as coisas corretamente. Esse tipo de insegurança faz você evitar a tarefa por não confiar nas próprias habilidades de realizá-las, ou por não se achar preparado o suficiente para iniciar algo novo. Em geral, todas essas crenças costumam se relacionar em algum grau. E além delas, podem existir outras diversas que moldam a nossa percepção sobre as coisas e influenciam o modo como nos comportamos diante das situações. A segunda etapa da procrastinação é a decisão de fazer outra atividade que não seja a que você precisa fazer, ou de adiar a execução de uma tarefa. Essa etapa pode tanto ocorrer de forma inconsciente, quando temos uma resposta automática de ceder às distrações rápidas no meio de uma atividade importante, como por exemplo olhar a notificação do celular. Geralmente nessa situação nem percebemos que estamos escolhendo uma atividade em vez da outra. Mas também podemos fazer essa escolha de uma forma consciente, quando optamos deliberadamente por não realizar aquela tarefa naquele momento. Independentemente de ser consciente ou automático, é importante estarmos cientes de que esse momento de decisão existe. E o que vai determinar o nosso sucesso em ceder à procrastinação nessa etapa é a nossa capacidade de autoconsciência para perceber quando estiver nesse ponto de decisão e força de vontade para fazer a escolha mais assertiva. Já a terceira etapa é aquela que justificamos para nós mesmos ou para os outros a nossa decisão. E essas justificativas são geralmente baseadas naquelas crenças que falamos há pouco. São as famosas desculpas que nos contamos para tornar o ato de procrastinar algo que faça sentido. Alguns exemplos dessas desculpas são quando falamos: não vou fazer isso agora por causa disso. Não consigo começar porque não estou 100% preparado. Hoje eu estou cansado, triste ou desanimado. Na segunda eu começo. Entre outras milhares de desculpas que você aí do outro lado já deve conhecer muito bem quais são as que fazem parte do seu próprio repertório, né? E na quarta etapa entram as atividades procrastinadoras, que são as atividades que escolhemos fazer no lugar do que precisamos de fato fazer. Geralmente essas atividades estão ligadas à nossa diversão, interação social ou realizar qualquer outra tarefa que não seja tão importante. Buscamos sempre algo que nos traga a sensação de prazer ou um alívio rápido para o desconforto de fazer algo chato. E sobre essa etapa é fundamental nós entendermos o que acontece no nosso cérebro quando estamos fazendo essas atividades procrastinadoras, que é um dos fatores que mais influenciam atualmente na repetição desse ciclo. E para isso eu vou explicar de forma bem simplificada como a dopamina, que é o neurotransmissor que atua de diferentes formas no nosso sistema nervoso e que está relacionado, entre outras funções, com o nosso humor e prazer, age no nosso sistema de recompensa, que é o sistema responsável pela nossa vontade de agir e pela nossa motivação de fazer as coisas. De maneira geral, nós mantemos naturalmente um nível constante de dopamina, e quando temos um pico de produção de dopamina causado por uma atividade muito estimulante, experimentamos um período curto de duração de energia e animação. E após esse período de alta, o cérebro faz uma autorregulação desses níveis de dopamina, que derruba esses níveis para baixo do nível normal. E essa regulação acaba te deixando mais desanimado e menos motivado para realizar as suas tarefas habituais. Por isso que cada vez que você interrompe uma tarefa para checar as suas redes sociais ou fazer qualquer outra coisa que te traga alívio para aquele momento de tédio, mais difícil vai ser de você voltar a realizar a tarefa, pois estamos com menos vontade e motivação ainda. E o pior é que não adianta continuar se estimulando, fazendo outras coisas legais depois do primeiro pico, para se manter sempre no alto, pois a tendência é que os próximos picos sejam menores que o primeiro. E é por isso que nós costumamos ir à procura de estímulos ainda mais fortes para nos mantermos motivados. O problema é que hoje em dia nós estamos cercados de coisas que agem como super ou hiperestímulos, que produzem grandes picos de dopaminas no cérebro. Exemplo disso são as redes sociais, os filmes adultos e os alimentos industrializados ricos em açúcar e gordura. E quando esses estímulos são frequentes, o cérebro continua autorregulando seus níveis de dopamina, mas diferentemente do caso anterior, ele passa a diminuir o número de receptores de dopamina e também de outras substâncias que são responsáveis pela nossa motivação. E com isso vai se tornando cada vez mais difícil você se sentir estimulado e com energia. E isso explica muito porque nós estamos nos sentindo cada vez mais desanimados, cansados e sem foco.
Pois o sistema que deveria estar sendo usado para você realizar as suas tarefas importantes está sendo bombardeado por esses super estímulos e o seu cérebro está se autorregulando e dessensibilizando o seu sistema de recompensa. E é por isso que está cada dia mais difícil nos engajarmos em tarefas entediantes e o que está nos levando a procrastinar ainda mais. Já que é preciso gastar ainda mais energia e passar por um certo desconforto para realizar as nossas tarefas normais, o que já não estamos mais tão acostumados, pois vivemos cada vez mais imersos em atividades que proporcionam prazeres rápidos e fáceis. Além disso, essa etapa conta com o reforço de um viés cognitivo nosso, que é como se fosse um atalho que a nossa mente usa para tomar decisões rápidas, chamada viés do presente, que é a nossa tendência natural de escolher uma recompensa menor e imediata em vez de uma recompensa maior para o futuro. Então, de forma automática, nessa situação, costumamos escolher as atividades que dão esse prazer imediato e aliviam o nosso desconforto, em vez de fazer algo importante que vai te trazer uma recompensa bem maior a longo prazo. Ainda mais se o acesso a essas escolhas forem facilitadas. Bom, acho que já deu para entender o porquê é tão difícil vencer a procrastinação, né? Mas não é impossível, então vamos agora entender o que nós podemos fazer para mudar isso. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já deixa aquele like para ajudar ele a chegar em mais pessoas que, assim como você, também estão precisando desse conteúdo. E claro, se quiser receber mais vídeos meus, é só se inscrever no canal. Como eu já disse, só de ganhar essa compreensão de como esse ciclo funciona e por que agimos dessa forma, já nos ajuda muito a colocar atenção nos fatores que antes passavam despercebidos. Quando damos essa atenção e temos esse entendimento, podemos mudar as decisões que antes eram tomadas de uma forma automática pelo nosso inconsciente para o consciente e assim ter condições para escolher a melhor solução para essa situação. E é isso que a autoconsciência te possibilita, e esse é o elemento que pode e deve ser usado durante as etapas desse ciclo. Claro que isso pode envolver um certo nível de dificuldade, pois isso demanda muita energia, que, como vimos, é um recurso escasso nessa situação. Mas com um pouquinho de treino, você será capaz de perceber pelo menos alguma dessas etapas acontecendo e vai conseguir agir usando a melhor solução. E para treinar a sua autoconsciência, eu indico muito a meditação, a atenção plena e a respiração consciente. E para te ajudar nisso, eu tenho várias meditações aqui no canal e também vários exercícios rápidos e fáceis de atenção plena que você pode encaixar na sua rotina. E se você quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto também, pode me seguir lá no Instagram, que lá tem bastante conteúdo sobre esses temas. Bom, tendo a autoconsciência como base, nós podemos começar a aplicar as possíveis soluções em cada etapa. E eu vou começar falando das soluções mais superficiais, indo para as mais profundas, até que você consiga cortar o mal pela raiz. E a primeira coisa que precisamos fazer para diminuir esse ciclo de procrastinação é regular o nosso sistema de recompensa. Como eu já expliquei, os superestímulos estão criando um padrão muito alto de atividades que te deixam motivado, tornando as suas atividades normais insuportáveis. Toda atividade que se torna empolgante relativamente ao quão adaptado o seu sistema de recompensa está. Se ele está recebendo muitos estímulos, menos estimulado com coisas normais ele ficará. Para mudar isso, você vai precisar adaptar ao seu cérebro a outro padrão, e para isso você vai precisar inserir mais momentos de tédio na sua vida. Diminuir a frequência do uso das redes sociais e o consumo de alimentos industrializados, por exemplo. Sempre quando nos sentimos um pouquinho de tédio, pegamos o celular para nos distrair, seja em uma fila ou em cada intervalo de tempo. Então evite isso. Se permita não fazer nada por alguns minutos, em vez de recorrer a alguma outra distração estimulante. Entre a inatividade total e uma atividade mediana, o seu cérebro sem dúvidas vai preferir ficar com qualquer atividade. Então, adicionando os momentos de tédio de forma intencional, as atividades que você precisa realizar vão se tornar novamente estimulantes e você vai voltar a se sentir motivado a fazê-las. E para te ajudar nessa missão, vamos para a nossa segunda solução prática, que é eliminar as distrações ou dificultar o acesso a esses estímulos. Para isso, crie um ambiente que te apoie na execução da tarefa que você está se propondo a fazer. Coloque seu celular no modo avião ou deixe ele bem longe de você. Silencie as notificações, avise as pessoas para não te interromperem durante aquele período, facilite o acesso a comidas saudáveis em vez de besteiras, enfim. Tome as providências que estiver ao seu alcance para você evitar as distrações e escolhas ruins que
podem ser tomadas de uma forma automática. Quando você dificulta o acesso a essas coisas, você dá mais tempo para você se tornar consciente daquela escolha. Quanto mais cansados estamos, menos energia queremos gastar fazendo escolhas difíceis. Então, mais fácil vai ser tomarmos uma decisão ruim automática. Por isso, dificulte as coisas para tornar a decisão de procrastinar mais difícil de ser executada. E como cada distração suga a sua energia e te deixa menos motivado a voltar à sua tarefa chata, podemos aplicar também a nossa terceira solução, que é priorizar fazer as tarefas mais importantes e difíceis primeiro. Nossa quantidade de energia diária é limitada, então devemos usar ela com estratégia, aproveitar os nossos picos de energia e consciência para focar nas prioridades, pois distrações sempre vão existir e vão sugando naturalmente a nossa energia durante o dia. Aqui é essencial você entender quando esse pico de energia é mais forte para você, se na parte da manhã, da tarde ou da noite, e adaptar o seu planejamento a esse cenário, e não cair na ilusão de achar que você pode ser produtivo o dia todo. Ninguém é. Então escolha muito bem as suas prioridades e use o seu melhor momento do dia para realizá-las. Se possível, crie também uma rotina onde as tarefas vêm primeiro e depois os momentos de prazer, evitando grandes prazeres entre as tarefas que precisam ser feitas, pois lembre-se que voltar para a tarefa tediosa depois de um super estímulo se torna algo muito mais difícil. Já outra coisa que pode nos ajudar a mudar a nossa percepção sobre uma tarefa grande e complexa que estamos procrastinando por achar que não vamos dar conta de executar, temos a nossa quarta solução, que é dividir essa tarefa em pequenas atividades mais fáceis de serem realizadas, começando a fazer a parte mais simples e pequena. E a conclusão dessa etapa vai te motivar a realizar a próxima e assim sucessivamente. Você também pode se dar uma recompensa em cada etapa finalizada. Porém, tenha bom senso, nada de grandes estímulos, como já foi explicado. Até aqui eu trouxe algumas soluções mais práticas que podem te ajudar de forma mais rápida e superficial a superar os momentos de procrastinação. Porém, como nós vimos o funcionamento desse ciclo, a verdadeira raiz da procrastinação está nas nossas crenças, que dão a base para essa nossa decisão. Mas acessar essas crenças que ficam no campo do nosso inconsciente é difícil. Mas elas podem ser reconhecidas através do que acontece na terceira etapa do ciclo, que são as desculpas e justificativas que damos para a nossa escolha de procrastinar. Elas refletem a crença que está por trás dessa decisão. Por isso, perceba essas desculpas e reconheça as crenças que você tem que sustentam elas. Por exemplo, quando você usa a justificativa de não fazer algo pois a tarefa sempre parece muito difícil, ou que você não vai conseguir dar conta de tudo, ou que nunca está preparado o suficiente, nesse caso pode ser que você tenha uma crença de incapacidade. Outro exemplo é quando você justifica não tomar uma decisão importante, pois nunca tem certeza se é a melhor decisão. Isso pode estar associado ao medo de falhar ou uma intolerância à frustração. O mesmo vale para as outras crenças. É só você fazer a relação e analisar bem no seu contexto. Essa solução é mais complexa e envolve muito autoconhecimento para reconhecer os seus medos, limitações e inseguranças, que são os produtos dessas crenças limitantes. Reconhecer, assumir e ressignificar elas podem levar um tempo maior, mas com certeza é a forma mais eficaz de cortar o mal pela raiz. Claro que eu não vou conseguir explorar todas as justificativas e suas respectivas crenças nesse vídeo. Mas se você quiser uma ajuda para tentar reconhecer como trabalhar essa crença, deixa aqui nos comentários qual é a desculpa mais usada por você, que eu vou tentar te ajudar a estabelecer essa relação e identificar o que pode estar te levando a procrastinar. Precisamos levar em conta também que quanto mais ansiosos, tristes, preocupados e inseguros nós estamos, maior é a probabilidade de termos dificuldades de gerir a nossa rotina e tarefas de forma que as chances de procrastinar aumentam consideravelmente. Além disso, pessoas sensíveis aos estímulos, como as que são diagnosticadas com TDAH, tendem a procrastinar mais. Lembrando que a procrastinação em um grau é normal e o aumento desse grau pode estar associado a diversos fatores. Porém, os citados nesse vídeo são os mais comuns. Além disso, eu quero fazer uma última observação importante sobre esse assunto. Nós estamos frequentemente assumindo milhões de tarefas motivados por uma cultura de superprodutividade mostrada e editada nas redes sociais. E estamos colocando a culpa da incapacidade de realizar tudo isso na procrastinação, quando na verdade nós estamos somente ultrapassando os nossos limites físicos e mentais naturais. Lembre-se, nós humanos não somos biologicamente programados para sermos produtivos e motivados o tempo todo.
Os nossos sistemas operam naturalmente entre altos e baixos para se autorregular. Então, tentar lutar contra isso é lutar contra a nossa própria natureza. Por isso, assuma tarefas que respeitem o seu limite, entenda principalmente quais são os seus ciclos de produtividade e adapte a sua rotina ao ritmo do seu corpo e mente, que não pode e nem deve ser comparado ao ritmo de outra pessoa. Às vezes, a sua procrastinação é só o seu corpo e mente te pedindo para pegar mais leve, então esteja atento a esses sinais. Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que depois de tudo que eu ensinei aqui, você consiga superar a sua procrastinação. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e lembrando que se você quiser ter a sua pergunta respondida por mim por aqui, é só me mandar a sua questão lá no meu Instagram. Então até o próximo vídeo.